E aí, meus queridos, tudo bem? Estamos de novo aqui para mais uma aula. Olha, galerinha, hoje nós vamos ver coisas específicas dentro da piscicultura. Isso mesmo, hoje vamos falar muito sobre tanques dentro da aula de piscicultura. Então, eu quero que todos vocês fiquem atentos, peguem todos os materiais de vocês, vamos acompanhando slide por slide, aí como alguns professores falam, lâmina por lâmina, material que vocês receberam aí dos nossos professores presenciais. E ó, vai sublinhando tudinho aí, porque assim que a gente finalizar, nós vamos realizar algumas atividades, tá bom? Meus queridos, olha na tela aí. A nossa aula é a aula 34.1. E na aula 34.1, nós vamos falar da parte de localização e implantação de piscicultura, tanques e sistemas de instalação. Como nós vamos realizar esses processos? Então, ó, presta atenção aí. Local de implantação. Para a implantação da piscicultura em uma propriedade, se faz necessário algumas observações na ordem de planejamento para ter seus objetivos executados com eficiência e sem desperdício financeiro, que significa tempo. Professor, para que possamos realizar o local de implantação, o que nós devemos levar em consideração aí? O terreno, tem que se fazer um levantamento do terreno. Qual é esse planejamento? O terreno, ele tem que apresentar características como processos de introdução e implementação em relação à sua estrutura físico-química. As características químicas desse solo. Quando você vai implantar um sistema de piscicultura, tem que tomar cuidado, porque não é só fazer um buraco, abrir uma cova ou abrir os tanques, como a gente fala. Tem um tratamento feito nesse solo, para que o solo, dependendo da quantidade de matéria orgânica que ele apresenta, pode alterar a água que é fornecida. Então, a gente se faz o tratamento. Claro que o solo, com características físico-químicas mais argilosas, podem alterar, além de reter essa água, podem alterar a água ou muita matéria orgânica, prolifera. Prolifera o quê, professor? Produções de algas que também podem, no seu excesso, prejudicar a disponibilidade não só de oxigênio, mas como outros elementos. Por isso que muitos recorrem a uma estrutura no seu plantel, uma estrutura na sua propriedade, já do fornecimento natural. Como assim? Dentro do projeto de implantação de um sistema de criação de peixes, é necessário, primeiro ponto, dispor de informações quantitativas e qualitativas do ambiente, sociais, culturais, econômicos, do local onde será implantado. Quando a gente fala de informações em relação a qualitativo e quantitativo, queremos falar sobre a qualidade do local que vai ser ofertado para a inserção desses animais. É que quando a gente tem que pensar em ambiente para a piscicultura, a população envolvida é a população do peixe. Então, por exemplo, avicultura tem toda uma implantação de qualidade do ar local, que significa instalação dessa ave se for para corte, instalação dessa ave se for para postura. Se você for colocar isso em ambiente aquático, tem que garantir uma qualidade desse ambiente aquático. E aí é o fornecimento da qualidade de água e manutenção dessa água para o bom desenvolvimento. Aí é a quantidade da população de peixe por metro quadrado. Lembra quando você vai colocar a ração no coxo? Você tem que limpar esse coxo. Você vai colocar a ração para a galinha, a ração para as aves. Quando tu coloca a ração para o peixe, a quantidade de ração tem que ser inversamente proporcional, não só
da quantidade de peixe que está no local, mas os micro-organismos. Porque você não tem como limpar o coxo, não existe coxo na água. Então, a matéria orgânica que sobra, se for fermentada, ela vai alterar a composição daquela água, e aí, alterando a composição da água, a luminosidade, a incidência de sol naquela água pode proporcionar um acúmulo de matéria orgânica. Por isso que a água da piscicultura fica esverdeada. E aquela água esverdeada pode atrapalhar a oxigenação. Não é igual uma piscina. Tem que lembrar assim, a piscina, tu bota cloro. A água fica só cloro, e aí como é que... Aí a água a engilha. Aí, por isso que a gente nada na piscina. Como é que vai fazer isso no peixe? Não pode colocar cloro no peixe. Por isso que a gente fala aqui, a qualidade ambiental da infraestrutura de uma piscicultura tem que ser levada em consideração. Porque quando tu vai numa suinocultura, tu vê a ventilação, a umidade relativa do ar, das instalações, a qualidade de vida para aquele animal que está ali. Então, quando a gente fala de qualidade, de informações ambientais, é do ambiente, é você transpor, você chega num aviário, tu chega numa suína, tu chega numa bovina, tu chega no local onde faz a ordenha, o ambiente, como é que está aquele ambiente para aquele animal, como é que está o ambiente de uma piscicultura, a gente tem que ter o pensamento dentro do ambiente aquático, tá? 2, fazer um levantamento da realidade e dar um diagnóstico na área a ser implantada. Muitas vezes, meus queridos, lugares que são em um determinado tempo é seco. O que isso quer dizer? Se você se precipita e você não conhece ao longo do ano quais são as condições que podem alterar, tem lugares que em épocas chuvosas ficam alagadiços. Aí em épocas secas, né, você acha que é propício. Tem que levar em consideração isso para fazer a instalação de uma piscicultura em uma determinada propriedade. Outro ponto a observar também são os objetivos dessa criação. Professor, como assim objetivos... Volta, Gê. Como assim objetivos da criação? Quando você vai fazer uma piscicultura, tem vários objetivos. Exemplo, você pode ter piscicultura para venda de peixe adulto, consumo. Mas tem piscicultura que só vende alevino. Alevino é o filhotinho ainda do peixe. Tem piscicultura que só vende reprodutores. Então são 3. Ou você vai ter uma piscicultura para venda, que a gente fala abate, ou você vai vender alevinos, ou você vai vender reprodutores. Claro que em grande centro a oferta é dos 3. Você tanto tem piscicultura para corte, a gente fala abate na verdade, né? Piscicultura para abate, piscicultura que oferta alevinos e piscicultura que só vende reprodutores. Sabe o que isso me faz pensar? Olha só, viveiro. Tem viveiro que vende a muda, não é isso? Muda. Mas tem floricultura é outra coisa. Viveiro é isso que eu quero mostrar para vocês. Viveiro é uma coisa, floricultura é outra. Na piscicultura, quando você vê o objetivo para a instalação de uma piscicultura para abate, ela é diferente da instalação da piscicultura para venda de alevino e da instalação da piscicultura só de reprodutores. A dinâmica, a estrutura é diferente. Porque quando você vê de longe somente a piscicultura, você não sabe quais são as estruturas que diferenciam o setor da piscicultura. Tá bom? Tê-los bem definidos
vai ajudar no processo de comercialização. E também, professor, tem que definir as espécies que serão implantadas. A espécie que é implantada dentro da piscicultura dá um sistema também da estrutura e da infraestrutura que você vai ter que se designar, porque as espécies, elas têm tamanho, quer dizer, o porte de uma espécie é diretamente proporcional ao quê? Ao tamanho do tanque, que é a população, a quantidade de peixe por metro quadrado. E a quantidade de peixe por metro quadrado envolve o quê? Disponibilidade de água para aqueles indivíduos. Então, as espécies também interferem na infraestrutura do processo de implantação. E o sistema de implantação que você vai aquisicionar. Entre os estágios para a implantação da piscicultura em uma propriedade, olha aí, ó. Estágios não, desculpa. Entre as estratégias, né? Entre essas estratégias, nós temos aí que levar em consideração levantamento altimétrico das áreas. Esse levantamento altimétrico, ele é importante para o processo de desenvolvimento, captação e dispersão desse produto. A logística, dispersão não, a logística. Construção dos viveiros, e aí, ó, construção de viveiros ou tanques. Ou você vai ver uma estrutura de viveiro, ou você vai fazer em tanques. Abastecimento desse viveiro e compra dos alevinos. E aí você tem aquela relação. Quando você for aquisicionar a alevinagem, ou fazer o processo de alevinagem, qual é o processo de nutrição que você vai fazer? Porque a fase de desenvolvimento desses animais também estão relacionados à estratificação nutricional. Lembra? Nós também passamos por um processo. Nós temos o processo líquido, pastoso e sólido. Líquido, pastoso e sólido. Depois fica uma definição. Para o sistema de criação de peixes também tem a estratificação do processo nutricional, até padronizar na ração, que aí é totalmente diferente. Muitos ainda têm o processo da engorda, que retira alguns fatores nutricionais. O local da implantação. Definidos os objetivos, o alvo agora é atingir a meta do seu empreendimento, que pode ser criação de alevinos, descarte, juvenil até adulto ou despesca. Para cada propriedade, para cada estratificação, por exemplo, se um desses você vai para a criação de alevino ou fazer o processo de alevinagem, ou você vai caracterizar os processos de aquisição dos machos, processos de aquisição, reprodutores, desculpa, não vou falar macho e fêmea, desculpa, foi uma besteira. Das matrizes, dos reprodutores. E aí sim, com esses reprodutores, definidos já a espécie, e os reprodutores, o mínimo sabemos que são 5 famílias, para que não ocorra o processo de reprodução cruzada. Isso vai favorecer com que você tenha uma característica padronizada. É o ganho da carcaça. Ganho de peso em menor tempo, que é o produto final, a carcaça. Então, para isso, vamos ver quais são esses sistemas utilizados dentro de tanques. Sistema de tanques. Tanque-rede consiste num sistema flutuante
que confina os peixes em quantidade adequada e onde permanecem até a despesca, sendo alimentados até atingir o peso ideal para a comercialização. Esse tanque de rede, pessoal, a gente vê, por exemplo, você tem aí uma área represada, aonde, né, a água em questão, o ambiente em questão, já é um ambiente natural, não é aqueles que nós realizamos, o processo de construção dos tanques. Você só delimitou uma área já pré-existente no próprio habitat do animal. Só que temos que levar em consideração a aquisição populacional e também a utilização dessa área. Esta área, sim, tem que ser monitorada. E aí, tanque-rede é uma aquisição que facilita o processo. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com a matéria orgânica, os processos de aquisição de fitoplâncton e zooplâncton que vão auxiliar e colaborar no desenvolvimento. O que você tem que prestar atenção nesse sistema é o sistema de aquisição, monitoramento e também, claro, monitoramento de quando a gente fala do processo de desenvolvimento desses peixes. Lembrando, né, que nesses tanques o material utilizado é muito importante para não permitir fugas. Nesse flutuante, aqui já diferenciado, nós vemos fixadas gaiolas. Então nós temos aí constituído uma tela de polietileno e tubos de PVC, que auxiliam no processo de flutuação, que lhe darão a forma e o tamanho desejado. Todo o sistema é fixado por poitas, que podem ser concreto ou ferro, que estão presas em tanques por corrente de nylon. Isso favorece você colocar os lotes separadamente. Por exemplo, professor, aqui, ó, são lotes separados. Fase de desenvolvimentos diferentes, como aquele abriu, ó. E aí você pode designar localizações diferenciadas só para reprodutores, que você tem que retirar. Claro, que os reprodutores só entram em contato quando você pega e você retira, faz a extrusão. O que é extrusão? Extrusão é quando na área implantada você retira as ovas, retira o espermatozoide, a fecundação é feita externa, e aí quando os alevinos já estiverem no tamanho, dependendo da espécie utilizada, aqui é só para o desenvolvimento. Você não utiliza sistema de implantação. A piscicultura, tanques, né? A piscicultura praticada com o sistema de tanque-rede é considerada como um objetivo intensivo. Então, esse sistema, pessoal, é intensivo. O animal fica dentro de uma área, preso, recebendo ali o quê? Não é preso, é delimitado, né, Jefferson? Numa área delimitada. E onde ele vai receber o quê? Vai receber a alimentação. Claro que todo o processo de reprodução requer considerável grau de tecnologia empregada de alta densidade, porque aí você consegue desenvolvimento em menor tempo, mesmo tendo uma densidade populacional. Claro que a alimentação, o manejo alimentar, quando você faz em áreas restritas, controladas, aí você tem uma água, pH da água, oxigenação da água, tudo controlado. Temos que lembrar que o sistema de excreção desses peixes promovem alterações da qualidade da água. Então, tem sistemas de filtragem desse material. E aí é feito obrigatoriamente com uma ração balanceada para que possa vir de encontro com o processo nutricional desses animais. Como vocês estão vendo, o material orgânico
é inexistente. Então, algumas ofertas, como suplementação de fictos ou plânctons, são realizadas de forma diretamente proporcional, reduzindo o surgimento de processos que possam alterar não só a densidade desses tanques, mas a qualidade da água, bem como também manutenções dessas temperaturas, que são locais fechados, né, pessoal? Então, quais são as vantagens do tanque de rede? Utilização da massa de água inaproveitáveis para a piscicultura intensiva, utilizando os espaços disponíveis e adequados dos reservatórios para a instalação de tanque-rede. A produção de pescado é multiplicada e cobre o quê? A finalidade dos reservatórios sejam múltiplas. Então, você consegue, dessa forma, ter uma utilização não só para atividades de criação, mas também atividades daquela água para a atividade humana. Então, você também está direcionando um processo de instalação de tanque-rede com utilizações múltiplas. Produtividade elevada é a prática impossível de você realizar em um reservatório. Por quê? A utilização de tanque-rede pode confinar quantidades adequadas de animais que passaram, óbvio, por um processo de melhoramento, aonde a densidade populacional não vai interferir. Muitas espécies, quando estão em processos de criação, se não passam por esse processo de melhoramento, elas têm uma demora no ganho da carcaça, no ganho de peso, que é esperado para cada espécie. Controle eficiente da população e a sanidade. Num tanque convencional, o ataque de predadores, sejam quais forem, pode reduzir o número de indivíduos ou a população, a densidade populacional, o que não acontece em tanque-rede. No tanque-rede, a fácil visualização permite manter os saudáveis e controle de doença também, ainda princípio para ocorrer o processo de profilaxia. Quando a gente está em tanque-rede, você consegue monitorar alguma sinalização precoce de doenças, principalmente aquelas ocasionadas por ectoparasitas. Também, se você observa na estratificação da lâmina da água, movimentação incomum de alguns exemplares, isso requer também um processo de exclusão, retirada daquele animal, ou por amostragem. Você pode pegar alguns indivíduos para fazer avaliação. E por amostragem você consegue definir um padrão para fazer interferência em sinalização, quando a gente está falando de sanidade animal. Facilitação na despesca. Ao contrário do que a gente sempre pensa, né, em relação aos tanques convencionais, que tem que entrar no tanque, elevar, puxar, fazer com que ocorra o processo de elevação, tanque-rede é mais simples. Você leva todo o tanque, como você está vendo aqui na imagem, quando você trabalha com tanque-rede, é suspenso todos os animais que estão naquele tanque. E ocorre a despesca de forma homogênea, sem alterar ou correr o risco de machucar, né? Isso leva bastante em relação ao tanque-rede, até que permaneça uma lâmina de 30 centímetros. Isso faz com que ocorra a despesca de forma limpa e também obedecendo alguns critérios de higienização. Tem algumas desvantagens em relação. Quais são? A possibilidade de perda parcial ou total do organismo cultivado em decorrência de fuga ou acidente. Então, o que é importante? Cada vez que sair, em relação aqui, ó, cada vez que sair um lote, tem que fazer uma revisão desse tanque-rede. Tem que prestar muita atenção na estrutura do tanque-rede para que não ocorra nenhum processo de perda ou fuga. Total dependência de ração, essa é outra. De boa qualidade e exigência nutricional da espécie cultivada.
Claro que isso, né, nessa questão de você cultivar em tanque-rede, onde o animal fica em um determinado local, é necessário você levar até o animal ração balanceada. Ração balanceada direcionada para aquela espécie. Isso favorece um ganho de peso em menor tempo. E também tem algumas espécies, pessoal, mesmo que você trabalhe com ração específica, há necessidade da suplementação. Que aí entra você cultivar fitoplânctons ou um plâncton. Se você está usando tanque-rede em um reservatório, você não precisa utilizar isso, porque já tem. Eu estou falando quando você está fazendo isso em açudes, que você tem que melhorar a qualidade da matéria orgânica no local. Impacto potencial ao ambiente, podendo alterar a quantidade de água em decorrência do aporte de substâncias orgânicas e inorgânicas em quantidades superiores às assimiláveis pelo sistema, principalmente em ambientes fechados. Isso é uma verdade, mas como podemos amenizar? O processo para amenizar, você tem que fazer sempre um controle a cada 15 dias, a amostragem da água, para ver a quantidade, como está se desenvolvendo essa matéria orgânica no espaço cultivado. Muitas vezes, quando ocorre aí um manejo inadequado manejo alimentar, sobra, né, restos de ração, de nutrição, isso favorece com que ocorra aí o desenvolvimento de organismos que possam prejudicar. Prejudicar o quê, professor? Quando a gente fala prejudicar levando matéria orgânica, pessoal, ocorre, não facilita o processo de disponibilidade de oxigênio. Aí você tem que ficar fazendo aquela movimentação, aspersão da água para melhorar a oxigenação. Pode ter oxigênio, mas ele não fica disponível no ambiente. Por quê? Porque ou elevou micro-organismos dentro daquele ambiente por alteração da presença de matéria orgânica. Então, o que sugere-se? De cada 15 dias você acompanhar aí o desenvolvimento de algas ou mesmo substâncias advindas, né, do manejo alimentar. Possibilidade de causar problemas genéticos às populações silvestres, caso haja eventual fuga. Aí que está o negócio. Muitos lugares onde você vai implantar tanque-rede é fazer o levantamento da fauna da ictiologia, dos peixes nativos que estão nessa região. Verificar quais são os nativos e se você fizer alguma introdução de uma espécie totalmente diferente da que já existe, por exemplo, tilápia. Sabemos que tilápia não é um peixe que regulamentado você não pode criar porque não há predadores dele no nosso ambiente. Então, quando você faz a introdução de um animal que passou por uma alteração genética, que faz com que ele se desenvolva mais rápido que os outros, mesmo que a disponibilidade de oxigênio seja menor, a disponibilidade de alimentos seja menor, isso cria uma competitividade desleal com o ambiente natural. Por isso que tem que tomar cuidado no processo de que cada vez que um lote, você tem que fazer uma revisão nessas grades para não é nem amenizar. Se você está fazendo, toda vez que você faz a despesca, você dá uma olhada na grade, você verifica a manutenção, você diminui, impede essa possibilidade, nem diminui, você impede essa possibilidade de fuga. Claro que quando você obtém alevinhos de qualidade genética superior, já padronizada, tem que se tomar cuidado muito com o processo de aquisição. Tem que se tomar cuidado com o processo de desenvolvimento, no processo não só alimentar, mas a manutenção dessas gaiolas e a manutenção dos viveiros que são utilizados. E aí a gente sempre tem que falar que esses flutuantes, né, que vai fazer com que ocorra a retenção desses animais,
em quantidade adequada em que permaneçam até a hora da despesca, sendo alimentados em períodos adequados para ocorrer o processo de não formação de resíduos que podem alterar a qualidade dessa água. Quando a gente fala de flutuantes, quando a gente estava falando do processo de você realizar essa aquisição, esses flutuantes são fixados. Aí nós temos aí gaiolas e as constituições. Dessa você consegue observar cada fase de desenvolvimento desses animais. Então, cada gaiola dessa, ela está aí imersa com fases diferentes, nutrições diferentes, só que o ambiente é o mesmo. Isso favorece você ter um investimento reduzido e a qualidade de produção. Logo, você pode utilizar não só essa água para aumentar a qualidade para o adubo na agricultura, retenção do processo de populacional desses animais, então você vai estar controlando, eles não têm problema com quantidade de peixe em um espaço reduzido. Claro que você tem que observar aí as concentrações de matéria orgânica formada se você não tiver a movimentação do ambiente, que é totalmente diferente quando a gente fala de ambientes fechados. Como a gente está mostrando na imagem agora, ambientes fechados requer aí um nível de tecnologia empregado. Quando a gente fala desse nível de tecnologia empregado, é quando nós estamos falando do controle não só da qualidade da água, manter esse pH, sabe que os resíduos produzidos pelo animal podem alterar essa água, impedindo que ocorra o processo de disponibilidade de oxigênio. Então, não só em manter a qualidade da água, mas empregar uma tecnologia que permita também essa densidade populacional. Muitas vezes se utiliza essas estruturas, que a gente fala que é uma piscicultura em ambiente fechado, para o processo de alevinagem. E o processo de alevinagem possibilita que você ocorra uma alta densidade de peixe e aí aumenta na qualidade nutricional. A qualidade nutricional é importantíssima para manter a qualidade nutricional é importantíssima para manter a demanda do fluxo de oferta. Se você vai ofertar o fluxo de alevinos, peixes para desenvolvimento, peixes para abate ou peixes para reprodução, esse fluxo tem que ser mantido. Então é feito obrigatoriamente com uma ração balanceada e que atenda às necessidades nutricionais da espécie cultivada. Aí, pessoal, quando a gente fala espécie cultivada, depende da espécie que você está cultivando e é direcionado o alimento e as necessidades desse alimento. E esse alimento ele pode ter, sim, um potencial para alterar o quê? Alterar o ambiente, a água em si. Por isso que aí nós utilizamos o quê? Sistemas de filtragem. E os sistemas de filtragem são importantíssimos para a qualidade da obtenção do produto final. E aí lembra quando a gente falou delimitados objetivos para a aquisição desses animais e sempre levando em consideração a qualidade, a quantidade ofertada? Quando você vai fazer isso, nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens em relação a essas apropriações, aquisições. Entre elas aí, nós temos a utilização dos espaços disponíveis e adequados dos reservatórios para a instalação de tanque e rede e a produção do pescado, que é multiplicada e contribui para que a finalidade do reservatório seja qual? Finalidades múltiplas. Também produtividade elevada. Claro, isso requer um animal de qualidade, é um animal que já passou por um processo de melhoramento para os manejos definidos. E é praticamente impossível fazer isso em um reservatório aberto. Então, porém, se utiliza tanque em redes
para confinar e melhorar essa qualidade. Professor, são animais que respondem a uma densidade populacional elevada. Então, esses animais vão responder, eles têm uma resposta boa para essa densidade. Então, isso não atrapalha no seu desenvolvimento. Mas tem uma vantagem também em relação a predadores. Claro que quando a gente fala disso, nós estamos falando ou de alevinagem, quando a gente fala em reservatório fechado, ou quando são jovens, não é isso? Alguns, né, tanques convencionais têm ataques de predadores. Sejam qual forem, podem reduzir o número de indivíduos, reduzir a população. E o que ocorre em tanques redes, tem aquela proteção na tela superior. A proteção na tela superior faz com que ocorra esse processo que dá vantagem em relação ao sistema aberto. Isso também propicia uma boa profilaxia que a gente realiza. E facilita também o processo de despescagem. Ao contrário da despescagem em tanques convencionais, o tanque-rede é bem simples, porque você faz a elevação. Basta elevar o tanque-rede até a presença com uma lâmina, no mínimo aí, ó, de 30 centímetros para recuperar. Claro que isso é feito com pulsar, mas esses 30 centímetros é para manter o animal vivo, né, gente? Por isso que aí faz esses 30 aí, fica mais fácil, ágil, e evita vários processos de perca e machucar também o animal na hora da retirada, na hora de fazer esse processo de retirar. E aí nós vamos assinalar aí algumas desvantagens, que é perda parcial e dependência de ração. Perda parcial, como é que a gente pode amenizar isso? Perda parcial você ameniza a cada vez que você faz uma despescagem, você faz uma manutenção do tanque-rede. Realizando a manutenção do tanque-rede, você ameniza essa perda parcial. E se você vai falar de tanque-rede, fala que é desvantagem, porque você depende de ração, é um investimento, porque a ração vem de encontro com a necessidade genética daquele animal. Ganho de carcaça em menor tempo, então ele está respondendo. Você dá, são estímulos positivos, você tem um produto positivo. Então, quando você dá estímulos positivos, que é uma ração de qualidade, que vem de encontro com as necessidades genéticas do melhoramento que ele passou no manejo, ele responde em produtividade para você. E aí você diminui o impacto e os problemas quando você adquire um animal de qualidade, que vai realizar nos processos de aquisição. Meu diretor, para mim, meus queridos, finalizamos aqui a aula, mas ó, preocupa não, 2 minutinhos, rapidinho, a gente vai e volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque temos atividades para fazer, tá bom? Tchau, tchau.